Boa noite, Álvaro Seco. O senhor é presidente da empresa Metro Mondego, mas não tem uma atividade política conhecida, se podemos dizer assim. Sente que não foi a primeira escolha do PS? Não, sinto que foi, na altura certa, a escolha do PS e o facto de não ter atividade política não quer dizer que não tenha atividade cívica e não me parece que a falta de atividade política anterior seja um obstáculo a uma candidatura bem-sucedida. Portanto, acredita que não é um óbice? De todo. Não vejo nenhuma razão. O tipo o lugar de Presidente da Câmara é um lugar essencialmente executivo, onde o pragmatismo, a competência técnica, as preocupações humanas são essenciais e, portanto, a questão da falta eventual de alguma experiência política não me parece de todo relevante. No seu programa eleitoral fala de construir um polo alternativo ao dualismo Porto-Lisboa. Como é que propõe que isso se faça? Ouça, em primeiro lugar, deixe-me dizer que eu não partilho de todo da visão cor-de-rosa do Dr. Carlos Encarnação. Eu acho, pelo contrário, que o Dr. Carlos Encarnação, nestes últimos 8 anos, deixou Coimbra com uma crise de identidade. E ainda por cima, este executivo, que está agora a terminar, é um executivo que está sem energia, sem ideias e sem um rumo definido para o futuro. Deixe-me dar só 2 ou 3 exemplos. O Dr. Carlos Encarnação, há 8 anos, prometeu e identificou, e bem, a necessidade de fazer um plano estratégico para a cidade. Demorou 8 anos a concretizar esse plano estratégico. Vamos ver se demoramos 80 anos a implementar esse plano estratégico. O plano de diretor municipal está em revisão há imensos anos. Foi identificado a necessidade de fazer um plano de urbanização para organizar o território da cidade. Ele ainda não está feito. Ou seja, e por causa disso, nós assistimos neste momento em Coimbra a uma desorganização total do território. A cidade e o concelho estão a crescer na lógica de mancha de óleo, totalmente ao revés daquilo que deveria ser um crescimento ordenado, compacto, harmonioso e compatível, aliás, com uma questão que está agora em cima da mesa em todo o mundo, que é o do desenvolvimento sustentável, da poupança de energia, da minimização das alterações climáticas. Por outro lado, os espaços públicos, muitos deles, a maioria deles está desqualificado. Há muitos espaços urbanos, residenciais, onde não há passeios, onde os autocarros dos transportes públicos não vão onde deviam ir, vão onde conseguem passar. Não há espaços verdes localizados de forma próxima dos cidadãos. Portanto, ao nível do ordenamento do território, estamos conversados. Também ao nível da mobilidade, não há integração do sistema de transportes. Aliás, concordem em absoluto com aquilo que foi dito aqui. Nós já vamos falar de algumas dificuldades que eventualmente se pode... Mas deixe-me retomar a questão que lhe coloquei, claro. Que é a questão de que fala no seu programa eleitoral do polo alternativo às cidades de Porto e Lisboa. Exatamente. Como é que se propõe fazer isso? Outra das críticas que faço ao Dr. Carlos Encarnação é que ele não foi capaz de ser o polo aglutinador da região de Coimbra. A região de Coimbra tem funcionado de uma forma autista, isolada e egoísta em relação aos municípios em volta. Portanto, acha que Coimbra perdeu voz, de alguma maneira? O que acha é que Coimbra não aproveita a voz que pode ter se conseguir trabalhar em conjunto com os municípios envolventes em prol do bem comum. Eu costumo dizer que em 95% dos casos os interesses de Condeixa, da Amealhada, de Cantanhede são os interesses de Coimbra e, portanto, Coimbra tem que os defender também. Agora, de vez em quando, haverá 5% das vezes em que isso não acontece. Mas se conseguirmos congregar à nossa volta os interesses de todos os municípios envolventes, ganhamos massa crítica, deixamos de representar 150 mil habitantes, passamos a representar uma área quase metropolitana de 300, 400 mil habitantes, que faz toda a diferença em termos de capacidade de ter voz no contexto nacional. Quero só colocar uma questão ao Álvaro Seco que tem que ver com algo que foi dito aqui pelo Carlos Encarnação, que tem que ver com os alegados avanços e recuos do Governo Central e que, de alguma forma, estão a atrasar projetos da própria autarquia. Isto faz sentido ou não? O que eu lhe digo é muito simples. Se perguntar a qualquer CEO de qualquer empresa e lhe perguntar quanto tempo demora a fazer um plano estratégico, não pode demorar 8 anos. Nenhuma empresa aguentaria 8 anos à espera de definir a sua estratégia. Um plano estratégico faz-se num ano e depois, eventualmente, vai-se adaptando ao longo do tempo. Não é um documento estático, é um documento dinâmico e, portanto, muitas vezes fazemos um plano estratégico, passados 3 anos temos que o rever integralmente, as condições mudam. A mesma coisa em relação ao PDM. Se estivermos sempre à espera de que todas as condicionantes resolvam, não revemos o PDM. O plano de urbanização, que é essencial, também não pode demorar 3 anos a fazer. Não é possível. E, portanto, a este nível estamos conversados. Repara,
Também em relação à questão dos projetos CREN serem multimunicípios, é uma obrigação, porque senão não havia financiamento. Faz parte das regras do próprio projeto CREN, em muitas das suas linhas, que têm que ser candidaturas de vários municípios. E, portanto, aí foi uma questão de obrigação, de necessidade. Mas eu gostaria muito de passar a falar das questões positivas do que é que nós pretendemos fazer. Vamos falar do projeto de cada um de vocês. Do que é necessário fazer. Pedia-lhe em 30 segundos, porque o tempo de facto é menos. Não dá rigorosamente para nada. Pedia-lhe que me respondesse a uma questão em concreto. Diga. Porquê que o Metro Mondego não avançou ainda? Não, o Metro Mondego está a avançar. O Metro Mondego é um projeto que neste momento está a avançar num investimento de 300 milhões de euros. É o maior investimento público feito em Coimbra desde sempre. E, portanto, é um grande investimento, um pequeno atraso. Um pequeno atraso. Não, mas os concursos estão neste momento lançados. Fala-se dele há 20 anos. É verdade, mas nestes últimos 3 anos ele avançou mesmo. Já agora deixe-me terminar, porque não posso deixar de falar, até porque como especialista em transportes. Se há crítica que se pode fazer a esta Câmara é que ela não coordena os sistemas de transportes. A Câmara, sistematicamente, em 2 anos e meio como Presidente da Metro, não consegui ter uma discussão, uma negociação séria com os serviços municipalizados de transportes sobre a integração dos serviços do metro ligeiro com os serviços de transportes coletivos rodoviários. Aquilo que foi dito há um bocado é verdade, foram eliminados o sistema de park and ride, o Ecovia, em vez de o ter otimizado, em vez de ter corrigido os defeitos que tinha e aproveitado as suas valências. É também verdade que os circuitos pedonais, os circuitos pedestres em Coimbra, na maior parte dos casos, são um calvário para toda a gente, mas especialmente para qualquer pessoa que tenha problemas de mobilidade. Ou seja, não há nenhuma visão global do sistema. A grande alteração viária que foi feita neste mandato, que foi na margem esquerda, na zona de Santa Clara, parece um autêntico autódromo rodoviário. Numa zona que é central, extremamente valiosa do ponto de vista turístico e patrimonial e cultural, o que nós temos é um autódromo rodoviário. Não houve uma preocupação de requalificação urbana, de libertação de espaços para os peões, para a vivência urbana. Não. Apostou-se tudo em criar faixas de rodagem largas, vias de trânsito, que não resolveram o problema, porque o congestionamento do trânsito em Coimbra voltou. Aliás, o Dr. Carlos Encarnação, nos primeiros anos dos seus mandatos, teve um bónus, que foi a libertação do tráfego que ocorreu pela inauguração da Ponte Europa e pela inauguração da circular externa. Neste momento, o que se verifica é que esse efeito já acabou e a Câmara não tem uma estratégia para resolver o problema do congestionamento. Não tem uma estratégia para conseguir travar a perca de mercado que os transportes públicos têm em relação aos transportes individuais. Antes de avançarmos com uma questão em concreto para cada um que eu terei que fazer, Álvaro Seco, em relação a este caso concreto do traçado do IC2. Mais uma vez, mas a explicação tem que ser minimamente compreensível. Repara, há aqui 3 questões. Primeiro, há um impacto sobre o Chopal, é relativamente pequeno e pode ser completamente compensado, nomeadamente através da ampliação do Chopal para outras áreas. Segundo, é ou não importante aquele traçado do IC2? É essencial por 2 razões. Primeiro, porque ajuda a dar coerência à rede viária metropolitana e citatina de Coimbra. E, em segundo lugar, porque vai permitir resolver de uma vez o nó da Casa do Sal, que para quem é de Coimbra conhece, que é um nó rodoviário absolutamente antiestético, portanto, já percebemos não que urbano, concorda com condições. Mas deixe-me terminar. E que vai permitir fazer a requalificação de toda a entrada norte da cidade, desde a zona da Casa do Sal até à zona de Coimbra B, coisa que não é possível de outra maneira. Ou seja, esta medida vale a pena porque... Mas com condições, com algumas condicionantes, é isso? Não, desde que sejam devidamente acauteladas a minimização dos impactos ambientais correspondentes e desde que se tire todo o partido das vantagens potenciais que esta infraestrutura cria Francisco Queiroz, qual é a sua opinião?